Estamos online já. Vamos chamar o pessoal para participar junto conosco. E assim nós começamos a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 86. Verso 86, boa noite, Gabriel. Verso 86 do Salmo 119. Verso 86 do Salmo 119. Vamos só compartilhar. Quem vai entrando aí vai compartilhando, chamando o pessoal para participar junto conosco. A paz. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Estou esperando para compartilhar aqui e já começamos já. Salmo 119, versículo 86. Quem for entrando aí vai chamando para estar junto conosco. Vamos compartilhar. Sejam bem-vindos quem estão chegando. Ok, apareceu. Já vamos começar, tá? Só um minutinho, só para a gente partilhar aqui e já começamos. Compartilhar. Sejam bem-vindos quem estão chegando e a gente já começa. Eu estou compartilhando. Vamos nessa então. Compartilhado. Hoje o Salmo 119, verso 86, que diz para nós o seguinte, na versão Almeida 21, todos os mandamentos são fiéis, sou perseguido injustamente, ajuda-me. Na versão Almeida Revista e Atualizada e a nova Almeida Atualizada, são verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Na nova tradução na linguagem de hoje e na nova versão internacional, todos os teus mandamentos oferecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Nova versão transformadora. Todos os teus mandamentos são confiáveis. Protege-me dos que me perseguem sem motivo. Tradução brasileira. Todos os meus mandamentos são fiéis. Todos os teus mandamentos são fiéis. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Versão fácil de ler. Os seus mandamentos são verdadeiros. Os arrogantes me perseguem com mentiras. Ajude-me. Nova versão brasileira. Nova NBV, como é que é? Nunca. Algum dia eu vou aprender. Nova Bíblia Viva diz para nós. Eles me perseguem justamente porque eu obedeço aos teus mandamentos e que são verdadeiros. Por favor, me ajude. Esse aqui eu achei de todos os versículos o mais legal, para assim, fácil de entender, né? Eles me perseguem justamente porque eu obedeço aos teus mandamentos. E isso acontece direto na vida da gente. As pessoas perseguiram porque nós seguimos os mandamentos de Deus, porque nós fazemos as vontades de Deus, né? E esses mandamentos são verdadeiros. E aí ele pede, por favor, me ajude. Nós somos perseguidos exatamente por isso, por causa que nós seguimos os mandamentos de verdade, que nós somos cristãos. Tem um homem de Deus que diz: se nós não estamos sendo perseguidos por causa da nossa fé, seria bastante importante nós olharmos da forma que nós estamos agindo, porque de repente nós não estamos agindo como cristão de verdade. Porque no momento em que nós somos cristãos, no momento em que nós fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus de verdade, nós começamos a ser perseguidos. Boa noite, Alcione, boa noite, Rosa, boa noite, mãe. Todos os que eu vi aí já cumprimentei, né? O Gabriel, a mãe, o Alcione, a Rosa. E o mais parecido e mais perto do original nós achamos na Almeida Revista e Corrigida. E diz para nós assim, ó: todos os teus mandamentos são verdade.
com mentiras me perseguem, ajude-me. Gente, se nós olharmos, todos esses são bem parecidos, né? Hoje a tradução deles são bastante parecidas. Boa noite, Makoto. Seja bem-vindo. Vamos fazer uma oração para nós começar o nosso culto? Ora para nós, José. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos e exaltamos a Teu nome. Senhor. Nós te pedimos, Pai, Teu Espírito Santo junto conosco neste momento, Pai, para que Ele possa revelar a nós a Tua mensagem, aquilo que Tu tens preparado para nós nesta noite. Abra o nosso coração e a nossa mente para que a Tua mensagem, a Tua palavra seja viva dentro de nós, Pai. Nós te pedimos, abençoa o pastor, abençoa este momento, que nós possamos ser ungidos pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Gente, esse é bastante importante. É um dos versículos, né, do Salmo 119, que são vários, todos eles são bastante importantes, são todos mostrando amor pela palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo que o salmista está dizendo que ele está sendo perseguido, como eu comecei falando, por causa que ele tem a obediência aos mandamentos de Deus. Tudo que ele aprende a respeito da palavra de Deus, ele coloca em prática na vida dele, e por causa disso ele começa a ser perseguido. E nós temos que ver, nós temos que entender que quando nós somos obedientes a Deus de verdade, isso implica para a nossa vida desconforto, isso implica para a nossa vida dificuldade. Todos nós sabemos que quando nós vivemos a nossa vida tranquilamente, do jeito que nós queremos, do jeito que a gente acha melhor, ninguém vai atrás de nós, porque o inimigo não está nem aí para nós, o inimigo não está preocupado, porque nós já somos parte dele. E agora, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, eu ouvi uma vez um testemunho de uma moça, ela era garota de programa, e ela se converteu a Cristo e parou, não quis mais fazer isso, né? Ela viu que aquilo não era correto e ela quis mudar de vida. E aí um dia ela foi dar um testemunho na igreja e ela disse assim: quando eu era garota de programa, a minha vida era difícil, mas depois que eu me converti, que eu virei a minha vida para as coisas cristãs, a minha vida piorou drasticamente. Essa é a realidade. No momento em que nós nos convertemos a Cristo de verdade, no momento em que nós abrimos mãos das coisas do mundo e começamos a fazer as coisas de Deus, isso implica na nossa vida uma perseguição, implica dificuldade, implica pessoas se voltando contra nós, pessoas que se levantam porque o inimigo não vai deixar barato. No momento em que nós desistimos de fazer a nossa vontade e começamos a fazer a vontade do Pai, isso aguça demais a vontade do inimigo, porque ele vê que ele está perdendo espaço. Então ele começa a buscar com todas as forças nos derrotar. Ele começa a buscar com toda a sua vontade a atrapalhar a nossa vida. Então nós precisamos lembrar que quando nós nos convertemos, quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, as coisas vão piorar, vai ser difícil. Por quê? Porque o inimigo não vai deixar barato tudo que nós fizemos. Boa noite. O inimigo não vai deixar barato, o inimigo vai lutar com todas as forças que ele tem para tentar nos derrotar. Então nós precisamos entender que no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, no momento em que nós colocamos Deus em primeiro lugar da vida da gente, os problemas vão começar a aumentar, as dificuldades da nossa vida vão começar a aumentar, o desconforto na nossa vida vai ser eminente. Eu quero que vocês entendam isso, porque nós vemos hoje, infelizmente, a forma de pregar o Evangelho, eles estão pregando o Evangelho que Cristo te entrega a Cristo que a tua vida vai melhorar, tu vai ter uma vida boa, tu vai deixar de ser cauda e vai ser cabeça. E eles fazem mostram que no momento que tu aceita Cristo, a tua vida vai ser completamente transformada, tu vai viver as mil maravilhas. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra nos promete perseguição, a palavra nos promete, e no momento que nós aceitamos Cristo, nós vamos ter vida, sim.
Deus nunca disse que seria fácil. É isso aí mesmo, Gabriel. Deus nunca disse pra gente que a vida ia ser fácil. O problema é que quando Deus veio nesse mundo, eu acho muito interessante a gente falar que quando Cristo veio no mundo, Ele veio para nos dar salvação e não satisfação. Nós vemos todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos. E hoje eu estava fazendo eu estava vendo um estudo, estava vendo uns vídeos a respeito disso, e nós vemos que a dificuldade, quando Ele chamou aqueles 12 apóstolos para estar com ele, os apóstolos teriam que ser pessoas que acompanharam Cristo desde o princípio, acompanharam Cristo desde o início, desde a época do batismo até o dia da sua morte e a sua ressurreição. Esses são os apóstolos de Cristo, e esses são o cuidado. Por isso que hoje eu tenho, infelizmente, se tiverem pessoas que são condecoradas apóstolos aí, né? A palavra de Deus não diz que hoje há apóstolos. Não existe apóstolos hoje. Tu pode me dizer para mim, mas na palavra de Deus está dizendo para nós que existe o dom de apostolado. Sim, o dom de apostolado existe. O dom de apostolado é quando nós recebemos a palavra de Deus e nós saímos para falar o evangelho de Cristo. Apostolado é ir, ser enviado. E quando ele fala em apóstolo, a palavra fala em apóstolo, daqueles 12 apóstolos, e por isso a preocupação deles, vocês lembram quando Judas morreu, a preocupação dos outros 11 em achar uma outra pessoa para tomar o lugar de Judas. Eles precisavam de mais um para tomar o lugar de Judas, porque tinha que ser 12. Como é que eles fizeram isso? Eles procuraram pessoas que conheciam o Cristo desde o início, que andaram com Cristo, que viram a morte de Cristo e participaram junto da ressurreição de Cristo. E por isso que eles elegeram Matias. Era Matias e outro, não lembro qual era o nome do outro, que aí foi para lembra? Os apóstolos que foram escolhidos, depois eles foram, aí Matias entrou. Não me lembro o nome do outro apóstolo, mas eram dois, e entre esses dois foram votados e Matias ganhou. Matias que virou o 13º apóstolo, né, que entrou no lugar de Judas. E depois nós temos Paulo, que entra, né, por causa que Paulo o único apóstolo que não acompanhou a carreira de Cristo, mas conhecia tudo sobre Cristo, por causa que ele perseguia Cristo, foi Paulo. E ele viu com os olhos, não foi como é que é? Uma visão. Ele não viu por visão, ele viu Cristo de verdade. E aí ele é o 14º apóstolo. Só esses apóstolos existem. Então hoje em dia essas pessoas que se autodeclaram apóstolos, gente, é só um título que eles estão colocando, que nem a gente vê hoje em dia, pessoas que se dizem presbíteros, pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem bispos, pessoas que se dizem apóstolos. Hoje nós já temos pessoas que se dizem até que são ancião, né? É o René Terranova, né? O René Terranova diz que é ancião. Então são pessoas que se autoproclamam, não é proclamado por Cristo. E isso que nós precisamos entender. Então nós vemos que os apóstolos... Mas ancião não é uma pessoa de muita idade, muita idade? Não, o ancião era, por exemplo, os anciões que a Bíblia fala é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Esses são os patriarcas. Não, desculpa, não é ancião, é patriarca. Ah, tá. Eu errei, foi bom. Obrigado por ter falado. José e Matias são... José e Matias, os dois, né? Aí Matias é eleito. Eu não me lembro se ele é eleito ou se é lançado sorte, mas é lançado sorte. Então foi lançado sorte, foi escolhido os dois, Matias e José. Matias e José foram escolhidos para 13º apóstolo, e foi lançado sorte sobre eles e ganhou Matias. Mas o que eu estou falando a respeito dos apóstolos, que no fim eu entrei nesse adendo aqui, é que nós vemos que todos os apóstolos foram perseguidos, começando por Filipe, começando por... O primeiro que foi morto, caramba, foi apedrejado. Hoje está difícil a coisa.
Foi apedrejado, Estevão, né? Estevão foi apedrejado lá quando saiu para fazer a pregação. Ele não era apóstolo, né? Mas ele foi quando quando os apóstolos consagraram ele para ele ser diácono, ele saiu para falar a palavra de Deus e morreu. Depois nós vemos a primeira morte, o primeiro apóstolo que morreu foi Tiago. Nós vemos isso no capítulo 6 ou 7 de Atos, eu não me lembro qual deles que é. Que eu acho muito interessante quando a gente lê o livro de Atos, é muito importante que nós vemos a primeira parte do livro de Atos, de 1 a 6 mais ou menos. Ele fala a respeito da vida de Pedro, e aí no capítulo 7, quer dizer, ou seja, ele está mostrando exatamente a vida carnal de Cristo, né? Pedro como vida carnal. Aí Tiago morre no capítulo 7, que é a morte de Cristo, e depois entra a graça, que entra Paulo do 7 em diante. É bastante interessante a gente ver esses cuidados que tem escrito na Bíblia, né? Então nós vemos a parte antes da lei, a morte do Tiago, né? Antes da lei, tudo era feito conforme a lei, antes de Pedro, depois a morte de Tiago, e aí entra a graça por intermédio de Paulo. É bastante interessante. Isso é só para conhecimento mesmo, não tem nada a ver, tá, gente? No Tiago não está referenciando a Cristo, Pedro, mas é só para a gente entender que a gente vê as coisas minuciosas que tem escrito na Bíblia. Então nós precisamos entender que os apóstolos começaram a ser perseguidos no momento que eles aceitaram Cristo. Eles começaram olha, se vocês olharem, eu falei para vocês a respeito da série The Chosen, se vocês tiverem a oportunidade, vejam, é bastante interessante. E ali ela mostra a perseguição que Mateus começou a seguir no momento que ele abriu mão do que ele era para ser o que ele começou a ser. E todos os outros apóstolos começaram a ser perseguidos. E aí nós vemos que eles foram perseguidos, e aí nós vemos lá em Atos 5, quando eles são presos, né? Todos eles são presos e são enfiados na cadeia. E aí eles, o que vão fazer com eles agora? Nós não temos nada contra eles, né? Aí Gamaliel fala lá, né, no finzinho do capítulo 5, diz assim: gente, vocês não tem como ficar com esses caras aqui. Eu aconselho vocês o seguinte: larguem eles, porque se eles forem de Deus, vai continuar. Se eles não forem de Deus, eles vão ser apagados com o tempo. Então largue eles. Aí eles pegam, largam os apóstolos, né, e deixam os apóstolos seguirem. Mas antes de deixar os apóstolos seguir, eles pegam e batem nos apóstolos, né? Eles dão uma surra nos apóstolos, pegam o apóstolo, dão uma surra nele e mandam eles embora e dizem assim: saiam daqui e não preguem mais a respeito desse Cristo. E aí eles saem de lá felizes da vida, e no 5:41 ele diz... eles saíram felizes da vida dizendo: nossa, que maravilha, nós fomos considerados dignos de sofrer por Cristo. Já pensou, gente, a gente ter a alegria de sofrer por Cristo? Hoje o que nós vemos? Nós vemos uma população apavorada por causa que um fulano de tal vai assumir o governo e vai perseguir a igreja. E a igreja está apavorada por causa da perseguição, enquanto ela deveria estar alegre, dizendo igual os apóstolos diziam: gente, se vir perseguição, graças a Deus, entende? Deus vai nos dar, assim como Ele vai nos dar o problema, Ele vai nos dar a libertação, mesmo que essa libertação não seja para esse mundo, mesmo que por intermédio da perseguição eu perca a minha vida. Olha a tranquilidade e a paz que Paulo foi para a morte. Olha a tranquilidade e a paz que os outros apóstolos foram para a morte. Nós temos a história que não está escrito na Bíblia, mas nós temos a ideia, pessoas colocaram historicamente que Pedro, quando foi ser morto, que ele foi condenado à morte, ele foi condenado em morte de cruz. Isso não está escrito na Bíblia, não está relatado na Bíblia, é a história que conta. Então eu não posso garantir que isso seja verdade, mas é o que os teólogos falam. Ele diz que ele não se achava justo de morrer como o mestre dele morreu, e ele queria que no lugar onde estavam os pés do mestre dele estivesse a sua cabeça, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. O de estar nos pés, eu vi através de um historiador, que quando o discípulo estava aos pés do mestre, quer dizer que ele estava muito interessado naquele ensino que estava sendo passado.
E quanto ao medo, esse medo ele é um pecado, né? O medo ele é o contrário de fé, Sim. então é pecado e um pecado bem sério. E antes de Caim matar Abel, Deus advertiu ele bem sério, falou, o teu dever é dominar sobre o pecado. Então o nosso dever é dominar sobre o pecado e dominar sobre esse medo. O problema é que nós estamos acostumados a ouvir um outro evangelho. Nós estamos acostumados a ouvir um evangelho nesses últimos anos, de 85 para cá mais ou menos. Foi em 85 que começou, acho que foi em 85 que foi fundado a Igreja Universal do Reino de Deus, aonde começou o neopentecostalismo. Começou o neopentecostalismo em 85. E esse neopentecostalismo, ele modificou completamente os pensamentos da igreja. As pessoas começaram a pregar de uma outra forma. Não pregavam mais o arrependimento como nós vemos. Se nós pegarmos a palavra de Deus e nós vemos como Jesus pregava, como Paulo pregava, como Mateus pregava, como João pregava, eles pregavam a respeito de arrependimento, eles pregavam a respeito de que as pessoas precisavam mudar de vida, de transformação. Era essa a pregação. Hoje nós vemos as pregações nos púlpitos, pessoas pregando a respeito de melhora de vida, pessoas pregando a respeito de bênçãos, pessoas pregando a respeito de manifestações espirituais, em coisas maravilhosas. Ao que nós vemos que quando nós chegamos em João capítulo 6, que nós vamos chegar daqui uns dias, daqui uns dias não, acho que daqui uns anos, né, porque a gente está no 2, a recém já foi 9 meses, mas quando nós chegar lá no capítulo 6 de João, nós vamos ver que o povo estava ansioso, isso há 2000 anos atrás, o povo estava ansioso e pedia para Jesus, então faça sinais, então faça maravilhas e mostre-nos que tu é Cristo. O povo queria sinais e maravilhas, o povo queria coisas que acontecessem, coisas mirabolantes, coisas maravilhosas aparecessem para que eles crescem. E Cristo diz, não é isso a palavra de Deus. Moisés deu lá no deserto, derramou a carne e o sangue para que o povo se alimentasse, mas aqui não, para que vocês venham participar, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí o que eles dizem? Duras palavras tu fala, e as pessoas começam a sair. Ou seja, tu precisa passar pela carne e pelo sangue de Jesus Cristo para ser purificado. Nós precisamos mudar a nossa vida. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6, que nós precisamos morrer a morte de Cristo. Nós precisamos morrer a morte de Cristo, ou seja, nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo e fazer com que a morte dele seja vista em nossas vidas. Nós precisamos viver conforme a vontade de Cristo. Então assim, nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer dificuldades, nós vamos ter desconforto, mas nós temos a plena certeza que este é o caminho certo, mesmo que seja difícil. É difícil sim, mas é o caminho certo. É esse o caminho ao qual nós devemos andar. E aí Jesus nos instrui, Jesus mesmo instrui os discípulos dele com as seguintes palavras. Isso está escrito lá em Mateus 7, versículo 13 e 14. Fala assim para nós assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que vão entrar por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que conseguem entrar por ela. Gente, ele está dizendo para nós que o caminho é apertado, né? A porta é apertada e o caminho é estreito. Como é que nós podemos querer viver uma vida de tranquilidade? Como é que nós queremos viver uma vida de bênção se a palavra de Deus está dizendo para nós que o caminho é apertado? Se o caminho fosse, nós antigamente tinha, hoje em dia a gente não vê mais isso, mas a gente chegava na casa dos nossos tios. Eu me lembro até hoje que eu ia na casa da tia Marlene e do tio Maroca, e eles tinham um quadro lá na casa deles que era o quadro dos dois caminhos. Eu tinha também. Não, nós tinha a Santa Ceia. Não tinha os dois caminhos também? Uhum. Mas daí tu chegava nas casas, tinha aquele quadro na parede, né, dos dois caminhos.
E aí ali mostrava um caminho estreito, cheio de abismo, contornando montanha, com dificuldade, com espinhos. E aí o outro caminho aberto, né, com jogatina, com prostituição, com tudo que é tipo de coisas que esse mundo nos dá. Nós lemos no domingo a respeito não foi domingo, nós ontem estava falando a respeito de que a vida da gente, nós nos voltamos tanto para as coisas que nós queremos, que a gente esquece das coisas de Deus. A gente está tão empolgado, tão interessado em trocar de carro, ter o alimento sobre a mesa, usar roupas de marca. Nasceu, qual é que é o tio, qual é que a tua vontade, mas nós estamos tão voltados para isso que muitas vezes nós esquecemos a palavra de Deus. Nós esquecemos, aí nós queremos tanto felicidade na nossa vida, nós queremos tanto ser reconhecidos, sabe? Eu trabalho na minha empresa com todo o afinco, eu não estou dizendo que a gente não tenha que fazer isso, mas eu trabalho na minha empresa com tanto afinco por causa que o meu interesse é ganhar uma promoção, o meu interesse é aumentar de posto e ganhar mais, ou seja, eu dedico toda a minha vida para ter aquele aumento, e por eu dedicar tanto isso, eu esqueço das coisas principais. Eu faço de tudo. Deixa eu contar para vocês uma história nossa. Nós viemos para Santa Catarina, isso em 2010, né? Eu acho que foi, né? 2009 ou 2010, nós viemos para cá. A nossa vida foi sempre bastante difícil, financeiramente falando, foi sempre bastante difícil. E nós chegamos aqui, no terceiro ou quarto mês depois que nós estávamos aqui, eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, nós morávamos de aluguel. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu não tinha dinheiro para nada. E eu conversei com Deus, eu disse assim, eu pedi para ti, eu disse, eu te falei que eu só viria para Santa Catarina se fosse de acordo com a tua vontade, e tu preparou tudo para me vir para Santa Catarina. E tu me trouxe para cá, e agora tu vai fazer eu passar necessidade aqui. Eu tive uma conversa sincera com Deus. Sabe quando tu chega com o teu pai, senta com ele e conversa com ele? Eu tive essa conversa com Deus. Eu disse assim, e aí tu vai deixar eu passar por problemas e por dificuldades, e eu vou perecer aqui? E aí ele deu um jeito, ele resolveu a situação, e eu consegui morar. Depois, uma coisa que não tem necessidade de eu falar aqui agora, mas ele resolveu a situação. Ele me deu onde morar, ele me deu um trabalho melhor para eu ganhar o pão de cada dia. Às vezes nós estamos tão afixados no problema que nós esquecemos o nosso Deus. Então eu estava passando por problema e por dificuldade, e eu estava trabalhando. Eu saía de manhã bem cedo de casa para trabalhar, passava o dia inteiro correndo atrás e chegava de noite. E a palavra de Deus para nós que não adianta nada a gente trabalhar o dia inteiro e chegar no fim e não conseguir usufruir, porque aos seus Deus dá enquanto dorme. E aí eu fui ter essa conversa com Deus. Ele disse assim, cara, tu me prometeu, o Senhor me prometeu isso e isso, eu estou só te pedindo isso, eu não quero nada, eu só quero de comer. E Deus me abençoou de uma forma tão grande que agora fazem 12 anos que nós estamos aqui, e a situação mudou completamente. E aí o que eu estava falando a respeito disso, que aí a situação melhorou um pouquinho, nós começamos a trabalhar. E aí eu e ela conversando, eu e a minha esposa conversando junto, nós resolvemos o seguinte, pensamos assim, nós temos dinheiro para nos alimentar bem, né, comer bem, ou nós abrimos mão disso e vamos pagar o curso de inglês para as crianças, para que eles possam ter uma vida melhor do que a nossa. E nós, de comum acordo, nós resolvemos, não vamos abrir mão, vamos apertar daqui, apertar dali, e vamos pagar o curso de inglês para que eles façam para que eles tenham uma vida melhor do que nós temos. E nós abrimos mão
de coisas para que nós pudéssemos dar uma vida melhor para os nossos filhos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não é, às vezes, não, aí a gente de repente vai dizer para mim assim, mas tu abriu mão de tudo para... Sim, eu abri mão dos meus prazeres para conseguir ajudar a eles, mas jamais abri mão de Deus. Então nós podemos abrir mão muitas vezes. Cara, tu quer comprar um carro, tu quer trocar de casa, tu quer comprar um terreno, vai, faz, luta, conversa com Deus, faz a vontade de Deus, mas que Deus continue em primeiro lugar. Domingo eu estou falando aqui para vocês, Deus abençoa a vida da gente, mas Ele abençoa a vida da gente não de uma forma que nós consigamos ver que a bênção é mais importante que Deus. Nós precisamos entender que Deus é muito mais importante do que as bênçãos que Ele nos dá. Amém. Entende? É isso que nós precisamos entender. Abra mão, sério. Tu vai dizer, de hoje em diante eu não vou... Sabe aquela Coca-Cola que eu tomo todos os dias ao meio-dia? Não estou dizendo que seja o teu caso, mas todos os dias ao meio-dia tu toma uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola custa R$8. R$8 vezes 30, que são 30 dias, são R$240. Tu vai dizer, eu não vou mais tomar essa Coca-Cola de R$8 por dia e vou economizar 240 por ano. Em um ano, por mês. Em um ano eu poupei R$3.000 só abrindo mão da Coca-Cola. Em 2 anos eu tenho R$6.000 e tu colocando isso num CDI, em algum lugar que faça crescer, em 10 anos tu vai ter R$40.000. Tu tem dinheiro para comprar um carro. Uma Coca-Cola por dia. Entende? Frequência é muito melhor do que quantidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, não é abrir mão, não é... Gente, às vezes a gente tem que abrir mão de conforto para a gente alcançar algum objetivo que nós temos. Sendo que esse objetivo, ele tem que estar dentro da vontade de Deus. Entende o que eu quero falar para vocês? Não podemos jamais fugir da vontade de Deus. Crescer espiritualmente, frequentar a igreja, frequentar. Estar sempre, né? Mas estar por inteiro. Então nós precisamos disso, gente. Nós precisamos reconhecer que nós somos cristãos, que nós fazemos a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos... A palavra de Deus para nós que nós temos que ser prudentes como as serpentes e mansos como a pomba. Hoje a cabeça está meio fraca. Então nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos entender que Deus é o primeiro lugar na vida da gente. Mas nós vivemos no mundo. Nós precisamos viver dentro do mundo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o pão de cada dia. A palavra de Deus diz para nós, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Paulo diz para nós que eu não quero ser pesado para vocês, por isso eu trabalho. Ele fazia tendas para ganhar o pão de cada dia e poder ajudar as pessoas nas casas em que eles ficavam. E isso nós vemos aqui o salmista dizendo, né? Ele diz para nós nesse versículo, todos os teus mandamentos são verdades e com mentira as pessoas me perseguem. Aí ele termina o versículo dizendo, ajuda-me. Ele precisa da ajuda de Deus. Foi isso que eu fiz quando cheguei aqui em Santa Catarina. Eu disse para Deus, Senhor, eu larguei tudo. Eu conversei contigo lá no Rio Grande do Sul, antes de vir para cá. Eu disse para ti que eu iria se fosse de acordo com a tua vontade. Eu estou aqui porque foi de acordo com a tua vontade. Então por que eu estou passando por isso? Toma conta de mim, cuida de mim. Entende? Essa é a oração de Davi aqui. Ajuda-me. A tua palavra é verdade. As pessoas estão me perseguindo por causa disso. Então me ajuda. Olha só que oração simples e poderosa. Ele está clamando para Deus, Senhor, me ajuda, me dá motivação, coloca em mim esperança na tua palavra. Os inimigos querem me derrotar, os inimigos inventam história contra mim, os inimigos querem estão me envolvendo em coisas relevantes que estão me tirando da presença de Deus. Eles querem me tirar da presença de Deus. Eles estão se levantando de uma forma e de outra, de todos os lados. E nós vemos isso, gente. Tu não vê isso no dia a dia? O inimigo se levantando de todas as formas para te derrubar.
Uns ele inventa mentira, outros eles colocam tentações para derrubar as pessoas. E o inimigo é ávido. A palavra de Deus diz para nós que ele está em derredor, tentando achar uma brecha para largar os seus dardos inflamáveis para nos derrubar. O inimigo não deixa barato, ele luta com todas as vontades, mas nós temos que crer que nós somos totalmente dependentes da presença de Deus. Aleluia. Que nós precisamos disso. Olha o que diz para nós em Gênesis 26, do versículo 1 ao 6, mas eu só vou fazer um globado aqui, não vou ler todos os versículos, mas ele diz que houve fome na terra naquela época. Houve fome na terra, e ele diz para Isaac: não desça ao Egito, mas vai para a terra que eu te indicar. Cara, tu tá passando fome, não te preocupa. Não te preocupa, eu tô contigo. Fica onde eu mandar tu ficar. Ah, mas eu estou passando necessidade, mas é para te passar necessidade agora, nesse momento. Então simplesmente agradece a Deus. Ah, mas eu estou sofrendo perseguição, mas é para te passar a perseguição mesmo. Ou tu não acredita na palavra de Deus e quando diz Romanos 8:28 lá que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós tiver perseguição no Brasil, graças a Deus por isso. Se tiver momento de bonança, graças a Deus por isso. Nós temos que aprender a agradecer a Deus em todas as coisas. Porque nós não acreditamos que toda a palavra, todos os mandamentos dele são verdade. Tu acredita que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade? Então confia. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas nós somos constantes resmungões e reclamões, né? Porque lá com Moisés, o povo reclamou de tudo que Deus mandou. Mesmo Deus tendo aberto para eles o caminho para eles chegarem na terra prometida. Eles reclamaram da comida, eles reclamaram do tempo, eles reclamaram que tinha muita gente, que tinha pouca gente, que tinha pouca comida, que tinha muita comida, de tudo reclamavam. E infelizmente, até os dias de hoje, o que a gente vê? O povo reclamando. Se é um presidente, tá ruim. Se é outro presidente, tá ruim. Se é um pastor, tá ruim. Se é outro pastor, tá ruim. Se é o pai, tá ruim. Se é a mãe, tá ruim. Nunca tá bom. O ser humano é ingrato. E ali ele termina lá no capítulo 26 de Gênesis, dizendo assim: habite nela e eu estarei com você e te abençoarei. Sabe, Deus está conosco e nos abençoa. O problema é quando nós colocamos as bênçãos em primeiro lugar, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nenhuma ajuda vinda de homens é suficiente. Sabe, então, muitas vezes nós achamos... No versículo de 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Exato. As pessoas que servem a Deus piamente, ou seja, exatamente, que elas servem corretamente, elas vão sofrer perseguições. Se nós não estamos sofrendo perseguições, é grande a possibilidade de que nós não estamos seguindo a Cristo verdadeiramente. Nós estamos servindo as pessoas. E eu quero que vocês entendam o seguinte: ajuda de pessoas não é suficiente, eu já falei. Mas a ajuda de Deus é totalmente suficiente. Então, muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes nós queremos ajudar as pessoas estão passando por necessidade física, estão passando por necessidade financeira, estão passando, não sei quais os tipos de necessidade que as pessoas estão passando, e a gente quer suprir as necessidades dessas pessoas. A igreja, ela não foi feita para fazer assistencialismo social. A igreja não foi feita para ajudar as pessoas financeiramente. Também nós temos que ajudar. E nós vemos isso quando a igreja primitiva fazia isso. A igreja primitiva diz que ninguém passava necessidade. Todos tinham tudo em todos. Por quê? Porque todos entregavam seus bens aos pés dos apóstolos.
Aí você vai dizer para mim assim, então nós tínhamos que fazer isso hoje. Gente, não faça isso hoje, porque hoje nós vemos os homens estão... Parece que se tu vender a tua casa e der para alguém, essa pessoa vai usufruir da tua casa e não tá nem aí para ti. Entende? Mas se nós fôssemos cristãos de verdade todos, ninguém passaria necessidade. Entende? E quando a palavra de Deus diz para nós que eles iam e vendiam seus bens, eu acho interessante isso também, porque aí tem pessoas que deturpam essa palavra. Eu acho bastante interessante que assim, eles iam e vendiam tudo que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos. Mas aí uns versículos depois a palavra de Deus diz para nós, e todos os dias eles se reuniam aonde? Nas casas. Por aí, mas eles não vendiam tudo? Gente, eles vendiam tudo que sobrepujavam. Entende? Por exemplo, se ele tinha 2 casas, por que eu vou ter 2 casas se meu irmão não tem uma casa? Eu vou dar a casa para o meu irmão. Ou pelo menos eu vou dar um lugar para ele morar. Não vou dar a casa para ele, mas olha, tu pode morar na minha casa e tu não precisa pagar aluguel, não precisa pagar nada. É o cuidado que um tem com o outro. Nós fizemos isso? Não. Sabe o que a gente vê? Pessoas que têm, cada vez elas querem ter mais para poder ganhar mais. E eu não estou falando de pessoas do mundo. Estou falando de pessoas cristãs. Entende? Pessoas vendendo indulgências, né? Nós vivemos a indulgência de novo, até a igreja dizendo para ti que tu tem que dar para receber. Dá que tu vai receber 10 vezes de volta. Igrejas dizendo, doa um aluguel teu que Deus vai te dar uma casa. Não vou dizer o nome do pastor, mas você sabe de quem eu estou falando. É triste a gente ver uma coisa dessa. Cristo virou negócio. A igreja virou comércio. Sabe quando Cristo entra lá no templo lá e surra as mesas? Negócio, na verdade, é para ser uma coisa boa, né? Negócio é negar o ego. Aqui as pessoas não negociam, elas trapaceiam mesmo. Mas quando ele faz quando ele surra as mesas lá no templo, havia negociata dentro do templo, e era uma negociata correta. O que acontecia dentro? O que a palavra de Deus diz para nós lá em Deuteronômios? Se tu tem muitos bens, e tu vai para a festa, que uma vez a cada 3 anos tem uma festa, todos os anos tem 2 festas que eles levam 10%. E uma vez a cada 3 anos, eles levam esses 10%. Só que não é no lugar onde eles moram, mas eles têm que ir a Jerusalém. Por isso que eles esperam tanto que o templo seja reconstruído novamente, né? Porque eles juntavam tudo que eles tinham e levavam esses 10% para o templo. Só que, vamos supor, se eu fosse judeu, tá? Se eu fosse judeu, nessa festa eu teria que sair daqui do Brasil e ir lá para Jerusalém para participar dessa festa e levar os 10%. Eu sou dono de uma fazenda que tem 4.000 cabeças de boi. 10% dessas cabeças de boi são 400 cabeças de boi. Como é que eu vou levar 400 cabeças de boi para Jerusalém, gente? Eu não tenho como levar. O que eu faço? Vendo essas 400 cabeças de boi, chego em Jerusalém e compro 400 cabeças de boi. E está feito os 10%. No templo tinha isso. O templo estava lá para vender as coisas que eram necessárias não dentro do templo, mas dentro dentro do pátio do templo tinha o cara que vendia. Vamos lá, Jesus nasceu, o que Maria e José fizeram? Foram lá, compraram 2 pombinhas rola. Aonde que eles compraram as pombinhas rola? No pátio do templo, e sacrificaram. Então esse comércio era liberado dentro do templo, esse comércio correto, o comércio verdadeiro, por causa que eu precisava comprar. Só que aí o que acontece? O cara começa a crescer os olhos e começa a não ser mais um trabalho para Deus, mas virar um comércio.
e começou a virar comércio. E isso que nós vemos dentro da igreja, pessoas que começaram com uma boa ideia, mas vai deturpando essa ideia. Aí tu chega na igreja, o que que acontece? Ele chega na igreja, o pastor pede o dízimo, depois ele pede uma oferta, depois ele pede uma oferta alçada, depois no fim do culto ele tem pastel para vender porque ele precisa não sei o que. Terminou o culto, ele tem guarda-chuva para vender porque está chovendo. Tem livro para vender. E aí o que que acontece? É o que eu canso de dizer. Aí nós vamos dentro da igreja, tu chega lá com R$100, sai de lá sem nada. A igreja te toma tudo. Virou uma casa de comércio. A gente tinha que fazer o que Jesus fez. Entrar na igreja e sair derrubando tudo. Mas se nós estamos, o que nós não podemos fazer é nos vender a isso. Nós não podemos nos vender a isso. Entende? Gente, nós temos... é interessante que nós demos o dízimo. Sim, é interessante, isso faz bem para você. Você dá o dízimo, faz bem para você. Deus abençoa a tua vida. Eu não estou dizendo que Deus vai te recompensar porque tu está dando. Não, tu está dando porque tu já foi recompensado, Deus já te deu. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos só agradecendo a Deus. Vamos ver o que o Gabriel falou aqui. As pessoas seguem fielmente seus pastores, fazem tudo que eles falam e mandam. Isso é triste. É exatamente isso. Entende? São pessoas que... homens que colocam nos seus pensamentos... não colocam nos seus pensamentos, desculpa. Homens que colocam os seus pensamentos em ideias e colocam que as pessoas são obrigadas a se encaixar nessa ideia. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é nós todos nos encaixar diante do grande pastor que é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que ser pastoreados por Cristo. Nós temos que fazer a vontade de Cristo. Nós temos que andar de acordo com a vontade de Cristo. O dinheiro que entra dentro da igreja é para Cristo, para fazer a vontade de Cristo, para ajudar, para fazer o que Cristo quer e não o que nós queremos. É lógico que nós precisamos pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar impostos. Nós estamos no mundo, nós precisamos cumprir tudo isso. Mas em primeiro lugar o que nós temos que fazer é falar de Deus para as pessoas. E como eu falei, a igreja não é um lugar de assistencialismo. A igreja é um lugar de nós ajudar pessoas. Ajudar pessoas como? A pessoa está passando necessidade financeira, a gente não custa nada nós pegarmos, se nos juntarmos, comprar um alimento e levar esse alimento para a pessoa. Levar uma cesta básica, ou alguma coisa melhor, não leve cesta básica, né? Porque tu levar uma cesta básica está falando é o básico. Não, mas eu acho que quando tem uma pessoa passando, uma família passando necessidade, vai lá e compra arroz, feijão, massa, compra um pedaço de carne, compra sabonete, entende? Ela não tem que... Aí a gente dá arroz e feijão para a pessoa e dizemos, fizemos a nossa parte. Não, tu não fez a tua parte. Tu fez o que qualquer um faz. Não é isso que a palavra diz para nós. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto aqui. A palavra, vamos lá, o versículo diz para nós, todos os teus mandamentos são verdades. A ideia de verdade, a ideia do hebraico aqui, ele diz para nós que são dignos de confiança. Todos os teus mandamentos são dignos de confiança. Em primeiro lugar, ela diz que Davi estava pronto, estava armado para repelir todos os assaltos e todos os problemas que tinham na vida dele. Ele estava baseado na palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus e sabia escapar de todos os problemas e dificuldades que sobrevinham sobre a vida dele. E que quando nós somos fiéis a Deus de verdade, a conduta de Deus para conosco é uma guerra próspera. Sabe? Que é difícil a gente tu conseguir dizer para as pessoas que Deus te abençoa quando tu é fiel a Ele e sem dizer que tu tem que ser fiel a Ele para Deus te abençoar. Entenderam o que eu quero falar? É complicado. É complicado da gente dizer. Se tu for fiel a Deus, Deus te abençoa. Isso é certo, Deus abençoa. No momento em que nós somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa. Ele luta uma guerra próspera ao nosso lado. Mas só que, como foi feito lá, que eu falei para vocês a respeito do templo, que lá no templo tinha um animalzinho para vender, por causa que precisava desse animalzinho para fazer um sacrifício, para apresentar o filho a Deus.
E essas pessoas, usando desse animalzinho, eles transformaram e começaram a ganhar dinheiro em cima disso, e começaram a viver uma vida de negócios em cima disso. A mesma coisa eu estou falando para vocês. Se nós somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa de uma forma que nós não conseguimos entender. Ele nos abençoa sobremaneira, Ele abençoa. A palavra de Deus diz para nós em Timóteo, que quando nós damos as coisas para Deus, Ele abre as janelas, Ele derrama sobre nós bênçãos tais que nós não vamos conseguir entender e não vamos conseguir usar. Por quê? Porque Ele vai nos abençoar para que nós consigamos ajudar mais a Ele. Amém. Então, não ajudar a Deus, porque Deus não precisa, mas no momento em que nós abençoamos a obra de Deus, Deus nos abençoa mais para que nós abençoamos mais a obra dele, para ele nos abençoar mais e a gente abençoa mais a obra dele, e assim Um ciclo que vai aumentando. que vai aumentando cada vez mais, e Deus vai nos abençoando cada vez mais, e nós vamos abençoando mais. Aí quando ele diz, sabe por quê? Tiago fala para nós, sabe por quê que quando vocês pedem, vocês não recebem? Vocês estão pedindo mal, vocês estão pedindo por deleite de vocês. Agora, se vocês pedirem para mim, para que a obra cresça, eu vou abençoar você mais e mais. Amém. Entende? Só que nós queremos o quê? Nós queremos dar o nosso dízimo lá, porque o mês que vem Deus vai nos abençoar 10 vezes mais. E aí nós vamos poder ir para Disney, nós vamos poder ir para... Camboriú. Sabe qual é que... Viu qual é que eu penso, qual é que é a diferença? Essa no dono do ex-dono da Colgate. Isso. Ele dava 99%. 99%. É 90%. Ele começou a empresa dele dando 10%. Ele dava 10% para Deus. E aí começou a ganhar tanto que ele disse assim, cara, eu vou começar a dar 20% para Deus. E aí começou a ganhar tanto que ele disse assim, eu vou dar 30% para Deus. Quando ele morreu, ele estava dando 90% do salário dele para Deus. E aí os filhos deles assumiram. Aí a empresa quebrou. O pessoal era ganancioso. A empresa quebrou. Hoje não tem mais a Colgate Palmolive, hein? A Colgate não tem mais, né? A Palmolive comprou. É o dono da Colgate que fazia isso. Aí a Palmolive comprou a Colgate porque a Colgate quebrou. Então, enquanto ele era fiel a Deus, Deus era fiel a ele. Mas ele não estava preocupado em ganhar. Cara, sabe quando tu começa a ganhar demais? Eu acho muito interessante que nós vemos isso. Vocês viram como é que Davi construiu o templo de Salomão? Não, o templo de Salomão foi Salomão que construiu. Mas foi Davi que juntou dinheiro. Sabe quanto? Eu fiz um estudo uma vez. Vocês imaginam quanto que... Chuta um valor, quanto tu acha que Davi fez de oferta para dar pro túmulo? Nossa. Pro templo que Salomão fez. Deus mandou Davi fazer o templo, só que pelo que ele fez, Deus não permitiu que ele construísse o templo, e quem construiu o templo foi Salomão. E aí o Davi fez uma oferta para a construção do templo. Quanto tu acha que foi essa oferta? Não faço nem ideia. 60 bilhões de reais. Esse seria a oferta que Davi fez para a construção do templo. Se nós colocarmos para o nosso dinheiro de hoje em dia, 60 bilhões de reais. É o orçamento do Brasil para o ano que vem. Então, assim, e aí o que aconteceu quando ele começou a construir o templo? Ele disse para as pessoas, eu vou construir o templo. Preciso que vocês tragam tudo que vocês têm de ouro na casa de vocês. Se o governo dá 10% de tudo que ele recebe dos impostos, o governo brasileiro está em agonia. Aí Salomão pede para trazer o dinheiro, né? Tragam ouro que eu quero. Todo o templo vai ser revestido de ouro, então tragam ouro. E aí o povo começou a levar ouro para Salomão. Começou a levar os bens para Salomão. Levava ouro, levava pedras preciosas, levava tudo o que tinha para Davi. E aí para Salomão. O que Salomão diz? Chega uma hora que Salomão diz o quê? Parem de trazer, porque eu já tenho demais. O povo cada vez abençoava mais, e ele diz para. Sabe, é isso que um governante da palavra de Deus faz. Ele diz assim, cara, não precisa mais. Quando tu vem dar o dízimo, por exemplo, chegar na igreja, tu dizer para o pastor, vim trazer o dízimo, tá aqui. Daí o pastor vai dizer, não precisa, nós temos o suficiente. Esse mês tu não precisa dar dízimo. Já pensou se nós fôssemos assim?
Já pensou se nós fôssemos reais? Se nós fôssemos isso? Teve um irmão assim, um mês retrasado que chegou para mim e disse assim, ó, vim trazer o dízimo aqui, ó. E eu perguntei, como é que tá a tua situação? Ele disse assim, tá difícil. Eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Aí eu disse para ele assim, então, esse dízimo que tu deu, toma aqui, Deus está te abençoando. Nós demos o dízimo dele para ele mesmo. A igreja abençoou a vida dele com o valor que ele tinha dado a Deus. É importante demais que ele veio dar o dízimo. E é importante demais que a igreja viu que ele estava necessitado e abençoou. Por isso que eu falei para vocês uma vez, lembra? Que uma vez o cara disse assim, ah, mas se eu tiver em casa sem gás e tiver com o dinheiro do dízimo, o que eu faço? Eu dou o dízimo ou compro gás? Se tu é fiel a Deus, tu vai dar o dízimo. É o princípio das primícias, né? Tu vai dar o dízimo. Aí tu vai chegar pro pastor e dizer, ó, tá aqui o meu dízimo. E aí tu vai dizer para ele, bah, tô sem gás em casa. Aí o pastor vai dizer assim, a igreja vai comprar o gás para ti. Tá aqui, tu compra o gás. A pessoa cumpriu o que era para fazer, cumpriu o que ela tinha que fazer, e a igreja cumpriu o que ela tinha que fazer. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que cuidar um do outro. Que nem o membro faz o que tem que fazer e muito menos a igreja faz o que tem que fazer. Aí cada um, vamos lá, é a negociação, né? Vem a mim. Meu pai dizia isso, não sei se a mãe lembra, que o pai dizia assim, ó, sabe como é que é a oração deles? Vem a mim e ao vosso reino que se exploda. A mãe falava, venha a Deus o meu reino e o resto que se lasque. Vem a mim o vosso reino que se exploda, entende? É isso. Infelizmente o que nós estamos vivendo é isso no mundo, infelizmente dentro da igreja. A igreja quer tomar o teu dízimo e não quer nem saber se tu está passando necessidade ou não. E ela até te ajuda com a cesta básica que o outro irmão deu. Entendeu? Vou pegar o teu dízimo e aí tu vai dizer, ah, eu tô sem gás. Ah, peraí só um pouquinho que nós vamos levantar uma oferta para ver se a gente consegue comprar o gás. Quem é responsável pelas dificuldades da igreja é a igreja, não é os membros, entende? Se os membros estão dando o dízimo, eles já estão pagando isso. Então, gente, nós precisamos entender que nós precisamos ter confiança na palavra de Deus. E no momento em que nós confiamos em Deus, nós somos libertos do perigo. Nós não estamos libertos da perseguição, mas nós estamos libertos do perigo. Deus é conosco, entende? Nós podemos ser perseguidos e até morto, mas Deus é conosco. É difícil da gente conseguir entender isso, né? Como é que tu pode dizer que nós somos livres se nós estamos sendo perseguidos? A nossa vida não é aqui nesse mundo. O nosso governo não é dessa terra. Nós precisamos pensar de uma outra forma. Segundo, nós vimos aqui, quando a palavra de Deus fala para nós no Sheker, que ele está falando que Sheker ali, que a palavra mentira, ela quer dizer que não tem consideração com a equidade, não tem consideração com o julgamento justo, né? Não respeita a igualdade, não respeita o direito de cada um. É isso que ele está falando quando ele diz que nós somos perseguidos, sabe? Eles nos perseguem com mentiras, ou seja, eles têm um senso de justiça completamente deturpado, eles são imparciais, eles não respeitam o direito dos outros, e aí eles vêm para cima da pessoa que é cristão, eles oprimem o cristão. Gente, o mandamento de Deus é fiel e é santo, nós precisamos entender dessa forma. A fidelidade de Deus é grande, e tudo que Ele faz na nossa vida é com fidelidade, sinceridade e retidão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos mudar a nossa vida para que nós amamos as pessoas que estão na nossa volta, que nós podemos amar o nosso vizinho fielmente, cordialmente e carinhosamente. Será que nós nos preocupamos com as pessoas que moram do lado da nossa casa? Será que nós já temos falado a respeito da palavra de Deus? Se nós cremos que essa palavra é verdade, por que nós não estamos falando dela? Por que nós não estamos mostrando para a pessoa que nós somos verdadeiramente pessoas cristãs? Nós não podemos duvidar da nossa fé. Nós não podemos nos encontrar em falta perante Deus. Mesmo que nós estejamos passando e até dominados por dolorosas tribulações, mas nós temos que obedecer a palavra de Deus sem parar. Mesmo que
mesmo que esses mandamentos custe caro para nós. Quando tu dá a tua palavra, cumpre ela. A palavra diz, se tu for votar e não for cumprir, melhor é que tu não vote. Se tu der a tua palavra para alguém, cumpra. Encoraja as pessoas a amar os seus inimigos. Fale da palavra de Deus para todo mundo. Se converta. Isso mostra um benefício grande na vida da gente. Com mentira nos persegue, ele diz. Aqui ele está falando a respeito de falsidade, ele está falando a respeito de mentira. E eles me perseguem por causa disso. Isso porque... até pela própria religião, sabe? A religião, hoje em dia, infelizmente, nós somos mais perseguidos por cristãos do que por pessoas que são do mundo. É cristão falando contra cristão. É o protestante falando do católico, o católico falando do protestante, que fala do adventista, que fala do... é uma perseguição, um persegue o outro, ao invés da gente nos amar e cada um mostrar a vontade de Deus e mostrar como as pessoas... nós somos semelhantes. Nós somos iguais à palavra de Deus para nós, que façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que estar olhando para Deus. Ele é a imagem conforme a semelhança de Deus. Ele é uma criatura de Deus, eu tenho que amar Ele. Isso faz a gente lembrar, porque nós somos arrogantes, né? Lembra do verso 78 que diz para nós assim, ó, sejam humilhados os arrogantes, que me prejudicam sem motivo. Eles me prejudicam sem motivo, eles simplesmente querem me derrubar, eles simplesmente, as inclinações deles não são verdadeiras, e eles estão agindo de acordo com aquilo que eles acreditam. E nós vemos hoje, infelizmente, isso. Então, no momento em que nós somos santos, santos que eu estou dizendo, não é que eu não peco, mas que eu vivo conforme a santidade de Cristo. Cristo morreu, nós lemos em Romanos 8, 29, 30, 31, que Ele nos glorificou, nos santificou, nos transformou e nos glorificou. Então nós somos santos por causa disso, e por causa de nós vivermos uma vida santa, ou seja, uma vida que anda de acordo com a vontade de Deus, nós somos perseguidos. E aí as pessoas se ausentam da gente. Não tem problema que as pessoas virem as costas para a gente, desde que nós andamos com Deus do nosso lado. Amém. Quem tu quer? Tu quer viver do lado de pessoas ou tu quer viver do lado de Deus? Nós precisamos dar esse passo, e hoje é o dia. Hoje é o dia de nós dizer, eu não quero mais servir as pessoas, eu quero servir a Deus. E ele termina o verso dizendo, ajuda-me. Que oração é essa? Tão curta e tão preciosa. Uma oração que ele está pedindo, Senhor, me livra dos perseguidores, me livra das pessoas que estão me seguindo. Me deixa fora da mão deles. Me faz capaz para que eu possa vencer todas essas perseguições, mas não com a minha força, mas com a tua. Me promete isso, Senhor. Modifica o meu ser. Faça com que a minha boca se adeque à tua vontade. Faça com que a minha oração seja uma oração de fé. Armazena, Senhor, a minha oração. E tu também armazena essa oração. Sabe quando eu contei para vocês a respeito da minha oração, falando com Deus lá, porque eu estava passando por necessidade, que eu disse para Ele, Senhor, olha por mim. Faça essa oração na beira da estrada quando tiver problema. Faça essa oração no leito que tu tiver adoentado. Faça essa oração no momento que tu estiver passando dificuldade. Simplesmente olhe para Deus e diz, Senhor, me ajuda. Eu preciso que tu esteja do meu lado. Faça essas orações na época de emergência na tua vida. E clama para Ele, Senhor, me socorre. Eu não quero cair nas armadilhas do inimigo, mas eu quero andar de acordo com a tua vontade. Eu não quero desonrar o teu nome em nenhum momento. Eu não quero viver numa degradação social, eu não quero viver vergonha, eu não quero agir de maneira vexatória para o teu nome, para denegrir a tua palavra. Eu quero ser, quando as pessoas olharem para mim, me enxergar como um cristão de verdade, e não como uma pessoa que está trazendo problemas e dificuldades para o reino de Deus. Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, vejam, sabe, que nem eles dizem assim, o Deus de Daniel é um Deus de verdade. Eles olham para mim e dizem assim, o Deus do Cláudio é um Deus de verdade. É isso que nós precisamos fazer. E quando nós formos assim de verdade, Deus vai estar ao nosso lado, nos socorrendo nos momentos difíceis. Vai ser lá que nem no Salmo 131, Ele vai nos pegar no colo
E nós, que nem uma criança desmamada, vamos ficar extasiados nos seus braços. A palavra de Deus é um sussurro no ouvido do crente. Sabe quando tu está passando por dificuldade e vem aquele teu amigo, aquela pessoa que te ama, te abraça, te acaricia e diz assim: eu estou aqui contigo. É isso que Deus faz conosco. No momento de dificuldade, no momento de perseguição, Ele vai lá e nos abraça. Essa oração, ajuda-me, ela serve para jovens, serve para idosos, serve para pessoas que estão passando por dificuldade, por sofrimento, serve para o momento que nós estamos em doença, serve até para o momento do leito da morte. A gente clamar para Deus: Senhor, Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o meu socorro suficiente. Eu não preciso de mais nada, só de Ti. Sabe quando a gente consegue dizer isso? Sabe quando tu está despreocupado? Tu olhar para as panelas e elas estarem vazias? Tu olhar para a tua carteira de trabalho e ela não estar assinada? Tu olhar para a tua família e tu ver que nós não temos o que comer dentro de casa, e mesmo assim tu orar para Deus e dizer assim: Senhor, me ajuda, eu confio em Ti, mas eu sei que o que eu estou passando é de acordo com a Tua vontade, e eu quero Te agradecer por não ter nada o que comer. Sabe, Ele vai dar um jeito. Ele é um Deus que Ele guerreia a nosso favor. Ele está aqui para nos ajudar, mas qual tem sido? Vamos lá, vocês estão orando e não estão recebendo, por quê? Porque vocês estão pedindo mal. Quando vocês pedem, ele diz na realidade assim: vocês não recebem porque vocês não oram. E quando vocês oram, vocês estão pedindo para o deleite de vocês. Então pare de pedir para os seus deleites e comece a clamar a Deus: Senhor, olha para mim. Me dá, sabe aquelas orações que Davi fazia, as orações que Salomão fazia? Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar o Teu povo. Senhor, me dá condição para que eu possa ajudar o necessitado. Senhor, me dá uma palavra para levar para aquele que está ouvindo. Senhor, me dá força para que eu possa dar o ombro para aquele que está chorando. Senhor, me dá força para que eu possa suportar aquele que não está conseguindo caminhar e possa levar ele até o lugar que ele precisa. É isso, essa que tem que ser a nossa oração. Senhor, me ajuda. Sabe, eu fiz ontem um videozinho a respeito de uma menina lá de São Paulo. Lá. Eu vi o vídeo dela, entrei em contato com ela, pedi a permissão para ela para postar o vídeo dela e eu postei. E eu botei a capa, se vocês entrarem no YouTube aí vocês vão ver. A capa está assim: ajude-me a ajudar. Isso que nós temos que fazer. Às vezes nós não temos braços suficientes para ajudar as pessoas, mas nós conhecemos pessoas que podem fazer isso. Então faça a sua parte. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar ele na necessidade dele. Bem, esses dias, aqui o rapaz na frente da Caixa Federal, aqui, ele precisava fazer um exame, o filho dele precisava fazer um exame, e ele não tinha dinheiro para fazer. O exame custava R$1.100, e eu não tinha dinheiro para ajudar ele para fazer o exame. Mas eu corri atrás, eu fui aqui, fui ali, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Em 7 dias ele fez o exame. E eu não dei um centavo, porque eu não tinha, né? Mas tu deu o teu tempo para ajudar. É isso que eu quero que vocês façam, entende? Eu não quero que vocês abram mão de coisas de vocês, mas eu acho muito interessante quando eu vi uma pregação uma vez do cara dizendo assim, ó... Se tu não tem dinheiro para ajudar uma pessoa que está passando por necessidade, mas tu sabe fazer bolo, ensina essa pessoa a fazer bolo. E aí ela vai conseguir fazer um bolo e vender. E assim ela vai conseguir satisfazer a necessidade dele. Então, nós não ajudamos as pessoas porque nós não queremos. Porque nós não temos interesse. Se nós tivermos interesse, a gente vai dar um jeito. Ah, tu está precisando de tal coisa, então vamos correr atrás. Vamos lá, se eu vou bater de casa em casa, nós vamos conseguir. Ah, eu não tenho comida para comer, então vamos bater de casa em casa, vamos pedir um quilo de alimento e vamos montar uma cesta básica e vamos dar um alimento para essa pessoa. Faça a sua parte.
Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa, já passei da hora de novo. Fique na paz, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui novamente, continuando o nosso estudo. Ah não, domingo é ceia. Domingo nosso culto vai ser às 10 horas da manhã, tá gente? Não vai ser às 18 horas. Domingo o culto vai ser às 10 horas da manhã. Então, que nós nos encontraremos aqui, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Fique na paz, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos esse culto. Querido Deus e amado Pai, eu quero erguer a minha oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito. Obrigado pela Tua palavra, que nós possamos entender o quão maravilhoso Tu és e que as perseguições vêm sobre nós por causa que no momento em que nós fazemos a Tua vontade, isso não alegra o mundo, por isso nós somos perseguidos. Então, Senhor, dá-nos condição de compreender que essas perseguições são para o nosso crescimento. Dá-nos condições para que nós entendamos que tudo que está acontecendo no nosso viver é para o nosso bem, que Tu tem cuidado disso, e Tu tem zelo por nós. E muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que não tem faltado nos nossos lares. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que tem nos dado. Te pedimos também que Tu abençoe as pessoas que estão passando por necessidade nesse momento, que Tu nos dê compreensão e condições de ajudar as que estão necessitadas. Te pedimos uma bênção especial por sobre a família do Paulinho, Senhor, que Tu possa estar confortando todos eles nesse momento difícil que eles passaram. E não só a família e os familiares, mas os amigos chegados, que Tu possa estar confortando. Também te pedimos pelas pessoas que se encontram enfermas, que Tu possa estar colocando as mãos sobre ele e fazendo a Tua vontade na vida de cada um. Obrigado, Senhor, por Tu ser esse Deus maravilhoso, por Tu cuidar de nós e ter misericórdia de nós, porque nós não somos dignos nem de levantar a nossa voz. Mas mesmo assim Tu nos amou de tal maneira que deu o Teu Filho para morrer na cruz do Calvário e nos dar tamanha salvação. Obrigado por tudo, eu te agradeço, eu entrego esse culto em Tuas mãos e te pedimos já desde já pelo culto de domingo. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe vocês e até domingo às 10 horas da manhã.